amor. Hoje eu vou compartilhar com vocês como que começou a minha paixão pelas terapias. Gente, a minha classe social é pobre, entendeu? Pobre. Formei o ensino médio e para mim e para minha família, né, eu já estava estudada, porque aqui a população, né, a qual eu convivo, a qual eu faço parte, na época em que eu formei, faculdade pra gente era algo surreal, impossível, era coisa só de rico. Então, formei o ensino médio, já estava estudada quando eu me formei. Faculdade, nem pensar. Saí para o mercado de trabalho, padaria, shopping, que é o que tinha. Quando você arrumava um bom emprego, você arrumava padaria e shopping. Foi o que me aconteceu. Minha mãe sempre me pediu para não ir trabalhar em casa de família, porque ela trabalhou a vida inteira em casa de família, sofreu muito, queria evitar esse sofrimento para mim. Então me pediu para que eu não trabalhasse em casa de família. Eu então fui ser escravizada em outra parte, né, que é shopping e padaria. Mas eu sempre fui uma pessoa muito presa, né? A minha mãe trabalhava muito, ela era muito ausente, então uma forma dela me controlar, assim, era através de me prender, para que eu não viesse. O medo dela era ela estar ausente e eu me perder, né? Então eu era muito presa, assim, não podia sair, não podia fazer nada, eu ficava muito quieta dentro de casa, em obediência à minha mãe, e foi o jeito que ela teve de me criar. Hoje eu sou grata, vejo algum excesso, óbvio, mas hoje eu sou grata porque eu sou quem eu sou. Por causa dela trabalhar muito, quem me criou foi meu irmão mais velho. Fui criada por ele. Grava isso aí. E aí, beleza. Deu tudo certo dentro da medida do possível. Eu cresci nessa prisão toda. Fiz o ensino médio e comecei a trabalhar. Alcancei a independência, né? Aí, agora, a minha mãe já não tinha mais, porque todo burro pensa isso, né? Que se você fez 18 anos, sua mãe não tem mais tanta autonomia sobre você. E deveria continuar, né? Porque a mãe da gente sempre sabe o que é melhor pra gente. Mas então, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a sair. Porque a minha mãe não podia mais falar assim, não, você não vai, 18 anos, já trabalhando. Eu comecei a viver o mundo, mas eu vivi mesmo o mundo assim, de viver, ficar 3 dias direto indo pra balada, volta pra casa, troca de roupa, trabalho, volta pra balada, gastando a vida, sabe? Sendo usada pelo capiroto, é esse tempo que eu gastei. Porque como eu tinha sido muito presa, depois eu queria ficar muito solta. Só que graças a Jesus, gente, Jesus me alcançou. Então eu fiquei uns 4 anos gastando a vida intensamente mesmo. Nesse período eu experimentei droga, que eu odiei, experimentei cocaína, foi uma merda, que trem ruim, não sei como que essas pessoas dão conta. Aí experimentei cocaína, eu já bebia mesmo, porque a gente já tinha referência de dentro de casa mesmo, questão de bebida, então pra gente beber não era errado, tá? Porque dentro de casa todo mundo bebia e fumava dentro de casa. Fumar eu nunca gostei. Mas experimentei cocaína, não gostei, graças a Deus. Continuei gastando a vida ali com bebida e arrumava uns namoradinhos. E assim, nada com propósito. Em vez de eu investir tempo em mim, né? No autoconhecimento, no pra que eu fui criada, naquilo que eu carregava, eu não tava nem aí pra nada disso. Enfim, gente, em 2011... Jesus me alcançou, Jesus me atraiu e aí eu me apaixonei por ele e entreguei a minha vida para ele. Aí pronto, aí começou a vida, porque até então eu sobrevivia. Quando eu encontrei Jesus, que é a própria vida, aí eu encontrei a vida de verdade. Aí eu comecei a viver e ele veio arrumando tudo, assim, ele veio corrigindo tudo. Então eu me converti em 2011, em 2012 eu me casei. Quando eu me casei, passou um tempo, arrumei um emprego, uma líder minha arrumou um emprego pra mim no hospital. Eu trabalhei no hospital oncológico um bom período, fiquei uns 3 anos nesse hospital oncológico, e nesse período eu engravidei. Quando eu engravidei, eu decidi assim, ninguém vai criar a minha filha. Quem vai criar a minha filha sou eu.
entendeu? E aí, eu saí lá do hospital com a mão na frente e pra trás, porque eles não queriam me desligar, falaram que eu era muito boa, não tinha motivo, não sei o que. Eu tentei ser esperta, entrar contra o hospital com questão de desvio de função. Daria certo, só que a minha advogada não me aconselhou da maneira correta, que era ter pedido conta e não sei o que. Acabou que eu saí devendo pro hospital, então saí de lá sem nada, nada de nada mesmo, com a mão na frente e atrás. Falei, pronto, e agora? Tenho uma filha, meu marido é pobre e ele não vai dar conta de sustentar eu e a filha, eu tô em casa. E eu sempre fui muito trabalhar, comecei a fazer brechó. Dentro do brechó, eu comecei a atender as pessoas, a trabalhar como cabeleireira, porque conforme eu falei pra vocês que a minha mãe trabalhava muito e eu não tinha muito a presença dela, eu tinha uma vizinha, e eu tenho até hoje, que ela é incrível pra mim, e ela era cabeleireira, então eu gostava muito de ficar com ela. Então eu ficava na casa dela e eu ajudava ela a lavar um cabelo, fazer uma escova, um relaxamento. Eu aprendi a ser cabeleireira com ela. Aí, gente, dentro do brechó, eu atendia, montei um espacinho para eu atender cabelo. E as mulheres iam chamando a outra. No período que eu tava ali atendendo os cabelos, né? As mulheres começavam a desabafar. E eu nunca gostei de tumulto no meu espaço de atendimento. Então, eu atendia uma por vez. O que dava a oportunidade a elas de se abrirem. Então, as mulheres marcavam cabelo comigo. Na verdade, elas estavam querendo vir desabafar. Na verdade, estavam querendo vir pedir um conselho. Na verdade, estavam querendo vir descansar a cabeça, se sentir acolhida, sabe? Ter um conselho e tal. E aí um dia eu tava atendendo uma dessas mulheres e ela falou assim, Manu, por que você não faz o curso de terapeuta? A minha amiga fez e ela tá radiante e tal e tudo. Aí eu falei assim, mas eu não tenho faculdade. Aí ela falou assim, não, mas pra ser psicoterapeuta não tem que ter faculdade. Pra ser psicoterapeuta você faz o curso e tal. Gente, aí foi a solução dos meus problemas. Por quê? Vocês lembram que eu não queria deixar minha filha com ninguém? E estudar exige tempo e exige um bom tempo. E eu não queria sacrificar o meu tempo com a minha filha, o meu tempo com o meu marido, para correr atrás de algo que eu deveria ter feito lá atrás. Que eu tive o tempo de fazer faculdade. O que eu tava fazendo no tempo de eu fazer a faculdade? Gastando a vida com baladas, com gandaias, com relacionamentos improdutivos que não acrescentavam em nada, pelo contrário, só me tiravam. Então, quando eu fui, né, quando a minha ficha caiu, minha cabeça veio pro lugar que Jesus iluminou a minha mente, eu pensei, eu poderia ter estudado lá atrás e não estudei. Agora eu não vou sacrificar, né, o meu tempo, a minha família, meu casamento e tudo para estudar. Agora, eu não tinha esse tempo, não tinha, gente, não tinha, essa que é a realidade. Então, ficar 5 anos numa faculdade para mim não dava na minha cabeça. Só que aí ouvi sobre a possibilidade da psicoterapia, que você estuda, mas você não tem que estudar, fazer a graduação, ficar 5 anos. Foi o que eu fiz. E graças a Deus hoje eu fluo, né, como psicoterapeuta. Mas o que eu tô querendo falar para vocês diante de todo esse testemunho? Nunca é tarde. Deus sempre vai te direcionar. Só que você precisa olhar para dentro de você e ver o que você carrega. Porque aquilo que você carrega é a chave, sabe? Para você destravar o seu sentido de vida, o seu propósito de vida. Ó, você vê, Deus sempre já estava dentro de mim, o que eu sou, já estava ali, só que eu não sabia. Eu sempre ouvi, eu sempre aconselhei, eu sempre fui de dar direcionamento para as pessoas, de ajudá-las em conflitos internos e tal. Então, Deus foi fechando uma porta, Deus foi iluminando a minha mente para que eu me descobrisse hoje enquanto psicoterapeuta. Eu tenho que estudar para sempre. Deus me deu uma visão. Então, eu sou psicoterapeuta cristã. Eu não fluo como os outros psicoterapeutas, porque a minha base de atendimento é a base da palavra de Deus, a palavra daquele que criou, que nos criou. Então, tudo que eu trabalho é devolver as mulheres que eu atendo para a vida que Deus chamou elas para viverem. Esse que é o meu trabalho, é nisso que eu me sinto realizada e isso é o sentido da minha vida e você também precisa descobrir o sentido da sua vida. Eu espero ter edificado com o meu testemunho.